Como já era previsto, o Brasil não vai conseguir acompanhar o crescimento mundial. A Organização das Nações Unidas, a ONU, diminuiu a projeção do PIB brasileiro para 1,7% em 2014, bem abaixo de outras economias mundiais. Já o PIB estadual evoluiu 337% nos últimos 10 anos. Para falar sobre este e outros assuntos, está ao vivo aqui no Jornal do Meio-Dia o economista Ed Santos Amorim. Boa tarde. Boa tarde, é sempre um prazer estar aqui no programa. Quase todo mundo sabe, mas nunca é demais explicar. O PIB, né, o Produto Interno Bruto, é a soma do que se produz, a soma da produção, a soma das riquezas de um município, de um estado e também do país. Agora, eu gostaria que você respondesse o seguinte: por que o do Brasil está muito mal em relação a outros países? Na verdade... É que a economia vai mal, é isso? A economia brasileira ela vai mal, mas os problemas estruturais da economia brasileira já é de longo prazo. Ou seja, a gente tem que olhar para a economia e entender como é que está todo o conjunto que faz parte desse pacote no Estado. A gente tem problemas estruturais como logística, como educação, como saúde, como saneamento. Isso na esfera federal, no Estado e nos municípios. Então não dá para falar de crescimento de PIB. E a ONU, quando analisa os países, tanto desenvolvidos quanto os países subdesenvolvidos, ela chega à conclusão que os problemas estruturais, ele impacta diretamente no crescimento. Então, se a gente tem esse problema, que já é herança do passado, e a gente não consegue caminhar de uma forma sustentável, a gente sempre vai estar muito abaixo do que a ONU tangível em termos de crescimento de PIB. E no caso aqui de Mato Grosso, apesar de todos os problemas que existem no setor de logística, seja no transporte, seja no armazenamento, esse resultado poderia ser bem melhor se o setor público fizesse a parte dele, não é? Com certeza. O Estado, o nosso PIB cresce aí 30% ao ano em média, enquanto o cenário nacional projeta em 2014 um crescimento de 2,11%. 2% em média cresce o nosso Estado. E o nosso Estado, com todos esses problemas estruturais, ainda vem dentro desse crescimento cada vez mais pujante. Ou seja, o que se arrecada, principalmente com agropecuária, no Estado de Mato Grosso, é predominante para o crescimento do PIB. Porém, o PIB poderia crescer muito mais se tudo isso a gente não tivesse a má gestão no nosso Estado, o que impacta diretamente aí no resultado do crescimento do PIB. O senhor define aí como má gestão o quê? Hoje o setor produtivo é muito rico e é muito bem estruturado, com as suas entidades, com os empresários, com os produtores, etc. Mas o Estado ainda tem um problema, ainda que a carga tributária do Estado é muito alta. Por exemplo, hoje, nós estamos vivendo aí períodos de festa junina, onde a gente tem o milho como produto cultivo do nosso Estado, que poderia ter um preço bem acessível, não é, porque a carga tributária impacta diretamente no preço. E o governo mal distribui essa arrecadação. Ou seja, o governo gasta muito com o custeio do próprio governo, e aí não dá para fazer nenhum tipo de investimento, nem renúncia fiscal para o setor produtivo, para que o setor produtivo viesse a crescer ainda mais. Eu chamo de má gestão, não os empresários do setor, mas aí quando eu chamo de má gestão, é a estrutura de governo, que não tem como você fugir do crescimento se você não estiver bem com o seu Estado. Além da má gestão, além desse custeio do setor público que é muito alto, ainda tem as denúncias de corrupção, ou seja, desvios do dinheiro público, como a gente acompanhou agora há pouco tempo aí, as denúncias da Operação Ararate, que segundo os próprios empresários, impactaram negativamente a economia do Estado, em todos os setores. Certamente. Você olha para a economia e você vê que o que aconteceu recentemente com o Ararate, se isso tivesse inserido na economia e contabilmente tivesse aparecido nos indicadores de economia, o Estado estaria muito mais à frente do que ele vem hoje, mesmo com todo esse problema. Ou seja, é muito dinheiro que deixa de aparecer nos cofres do governo, é muito dinheiro que deixa de entrar, de circular na economia,
A gente sabe que, por outro lado... Às vezes entra lá, não é, economista, mas e sai para onde não deve ir, né? Ele entra de uma forma menor e sai por uma forma 3 vezes dimensionada. Ou seja, então não há conta que se fecha com uma arrecadação que teoricamente é menor do que relativamente ela sai para algum segmento. Como a gente vê aí, praticamente vários setores da economia, desde a agropecuária, setor de serviço, setor de próprio governo, licitação, indústria, todas tiveram uma participação. E política também acabaram tendo envolvimento aí na questão do Ararat. Então, esse dinheiro seria muito mais bem empregado se fosse revertido hoje para a educação, para a saúde, para a logística, para o saneamento, ou seja, para o custeio de vida da população. Obrigado pela presença e pelas informações do senhor aqui no Jornal do Meio-Dia. E só resumindo aí, né? É uma combinação explosiva, a má gestão com a corrupção. Muito obrigado. Eu que agradeço, estarei sempre à disposição aqui no programa.